Nosso vídeo de hoje é para falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, eu vou resolver alguns exercícios que vão nos levar a essas razões trigonométricas, tá? O primeiro exercício diz o seguinte: desenhe um quadrado e meça seu lado e uma diagonal. Calcule a razão, ou seja, a divisão entre a medida da diagonal e a medida do lado do quadrado. Em seguida, em duplas, compare o resultado. O que vocês observam quanto ao valor das razões? Então, para começar, eu vou utilizar o GeoGebra para desenhar o quadrado. Eu vou clicar aqui em polígono. Polígono regular, já que é um quadrado, todos os lados são de mesma medida. Então, vou colocar aqui um ponto. Vou colocar aqui um outro ponto. Ele já me pergunta, ó, tem 4 vértices? Tem 4, eu poderia mudar para 6, para 5, mas como eu quero quadrado, eu quero justamente um de 4 vértices. Então, eu vou dar um OK. Aí, ele já monta o meu quadrado, tá? Ele tá dizendo aqui que o lado do meu quadrado mede 6,7. Beleza. Agora, eu vou medir a diagonal. Importante, eu preciso clicar aqui, ó, em segmento definido por 2 pontos. Aí, eu pego 2 pontos, por exemplo, B e D, e defino meu segmento. Então, olha só, aqui ele tá dizendo que o lado mede 6,7 e a diagonal mede 9,48. Eu vou capturar esse quadrado, que é ele que eu vou usar lá no nosso exercício. Eu colei aqui o quadrado que eu fiz lá no GeoGebra e as medidas do lado e da diagonal. Então, vocês podem fazer um quadrado com uma régua, mede o tamanho do lado, mede o tamanho da diagonal. O próximo passo é, calcule a razão entre a medida da diagonal e a medida do lado do quadrado. Então, a medida da diagonal, primeiro, dividido pela medida do lado. Então, ó, diagonal dividido pelo lado. A diagonal aqui é 9,48. E o lado, 6,7. 1,41 aproximadamente. Aqui no exercício 15, ele está dizendo o seguinte: considere um quadrado de lado L e determine a medida diagonal em relação a esse lado. Então, o que eu posso utilizar aqui, né? Ó, nós podemos utilizar o que a gente aprendeu há uns dias atrás, que é o Teorema de Pitágoras. Então, a diagonal é a minha hipotenusa. E os lados são os meus catetos, tá? Cateto e cateto. Então, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é isso que nós vamos fazer. No lugar da hipotenusa, coloco o D. E no lugar dos catetos, coloco o L. Aí, agora, soma esses dois L, ó. D ao quadrado é igual a 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, vai dar 2L ao quadrado. Pega esse quadrado aqui, passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar D é igual a raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. Toda vez que eu tenho um elemento dentro da raiz que está elevado ao quadrado, ele vai pular para fora da raiz. Então, vai ficar D é igual a L raiz de 2. Aí, depois disso, ele está dizendo o seguinte: compare com a razão da atividade anterior. Então, eu vou colocar aqui os valores do lado, que é 6,7, e da diagonal, que é 9,48. Então, isso daqui era o lado do meu quadrado e aqui é a minha diagonal, 9,48. Ele está dizendo para eu comparar. Então, a diagonal, segundo esse exercício 15, é L raiz de 2. Diagonal é igual. O lado aqui no meu exercício era 6,7. Agora, vamos multiplicar por raiz de 2. Eu vou colocar aqui na calculadora, assim vai sair o mais próximo possível. Bom, a diagonal, então, deu 9,4752, mais um monte de número, tá? Então, que tá bem perto desse número aqui, 9,48. É isso. Na atividade 16, tá pedindo pra gente desenhar um triângulo equilátero de lado qualquer e medir o lado da altura. Meça o lado e a altura. Então, você desenha um triângulo equilátero qualquer, mede o lado e mede a altura. Depois, calcule a razão entre a medida do lado e a medida da altura
do triângulo. Registre o valor e compare, beleza. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir aqui o GeoGebra, tá? Vou pegar aqui o polígono, só que dessa vez eu vou pegar um polígono regular, só que eu vou colocar de 3 vértices. Então, vou colocar um aqui. Quando eu coloco o segundo, ele me pergunta quantos, aí eu coloco 3, ok. Pronto, ele desenhou um triângulo. Bom, nesse caso aqui, para determinar a altura, eu vou traçar uma reta perpendicular, tá? Então, para isso, eu preciso selecionar, tá escrito aí, ó, selecione primeiro o ponto e depois uma reta, um segmento, ou uma semi-reta, ou um vetor. Ou seja, onde que essa reta perpendicular vai incidir. Então, eu quero fazer ela daqui do ponto A até o segmento BC, pronto. Agora, eu vou marcar um ponto aqui nesse encontro, tá vendo, ó? Repare que quando eu estou com a seta no lugar correto, se eu tirar a seta daqui, ó, apaga onde eu tô marcando. Então, eu quero a reta e o segmento. Então, estão marcados os dois lá, ó, tá? Olhem aí do lado esquerdo da telinha do GeoGebra. Marquei aqui o ponto, beleza. Agora, eu vou marcar um segmento a partir de 2 pontos, para eu saber o tamanho que ficou essa altura. Então, do B até o D. Pronto. Agora, eu vou copiar tudo isso para colocar lá no meu slide e fazer a última conta. Então, essa medida aqui é o meu lado. E essa medida aqui é a minha altura. Aqui, então, é 3,71. E a minha altura aqui, ó, é 3,21. Aí, ele tá pedindo pra depois, ó, calcule a razão entre a medida do lado e da altura. Então, a razão entre o lado e a altura. O lado é 3,71 e a altura 3,21. Deu 1,15 aproximadamente. Na calculadora, tá? É isso. Agora, o exercício de atividade 17 vai pedir pra gente fazer sobre um genérico e depois comparar com isso daqui, tá? Então, vamos para o próximo. Na atividade 17, ele pede para considerar o triângulo equilátero de lado L, então, todos os lados aqui do nosso triângulo medem L, e determinar a altura H desse triângulo em relação à medida do lado L. Para fazer isso, a gente vai considerar um triângulo só, tá? Lembrando que quando trata-se de um triângulo equilátero, a altura é também a bissetriz e é também a mediatriz, o que significa que esse pedacinho aqui, ó, mede a metade do lado. Então, nós temos um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é L, um cateto é o Hzinho de altura e o outro cateto é L sobre 2. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. O quadrado, então, da hipotenusa vai ser o L ao quadrado. Os catetos são Hzinho e L sobre 2. Agora, vou fazer esse daqui ao quadrado, esse L sobre 2, porque tem número ali, dá pra gente fazer a conta. Então, vai ficar L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Para determinar o H, eu vou pegar esse L ao quadrado sobre 4 e vou passar subtraindo. Então, vai ficar assim, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Depois, preciso fazer essa subtração. Vou utilizar aqui a fração equivalente, tá? Então, 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 4. Também poderia fazer o MMC, mas achei que desse jeito fica mais fácil. 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. Embaixo os dois são iguais, então a gente só copia. Agora, pega esse quadrado, passa ele para o outro lado como raiz, então vai ficar assim. Dessa forma, tirando quem pode sair da raiz, que é o L ao quadrado e o 4, então, só fica dentro da raiz o 3. Então, o L sai, e a raiz de 4 é 2. É isso que tá escrito aqui, ó, tá? Então, a altura de um triângulo equilátero é sempre o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Aí, ele tá falando assim, compare com a razão da atividade anterior, pra gente ver se essa relação foi mantida, tá? Então, lá na atividade 16,
nós tínhamos lado e altura. O lado era 3,71 e a altura era 3,21. Então, ele tá dizendo assim, ó, a altura tem que ser o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, vamos ver se é isso mesmo. A altura tem que ser o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, a altura tem que ser o valor do lado, que é 3,71, vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, vamos fazer na calculadora para ver se a gente se aproxima daquele 3,21. 3,71 vezes raiz de 3, dá 6,42 aproximadamente, que dividido por 2 vai dar muito próximo de 3,21. Tá? Então, o que ele tá querendo mostrar com isso? Que isso sempre funciona. Então, se eu tenho um triângulo equilátero e eu quero saber a altura, basta multiplicar o lado dele por raiz de 3 e dividir por 2. Bem, agora eu tenho aqui um resuminho, tá? Sobre as razões trigonométricas e quem são elas. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando nesse triângulo, a hipotenusa aí é o Azinho, que é o maior lado, que é o lado oposto ao ângulo reto, os catetos são Bzinho e Czinho. Então, as razões ficam dessa forma aqui, ó. Seno de um ângulo, no caso aqui do ângulo alfa, é o cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o Azinho. E o seno de beta? Então, você tem que olhar através do beta. Quem é o cateto oposto a ele? É o Czinho. Aí, divide pela hipotenusa, que é um Azinho. Então, foca aqui nas razões e substitui corretamente, olhando através de cada ângulo, tá? Essa regra é bem importante. Agora, vamos pensar nesses fatos separadamente, tá? Então, eu tenho a seguinte situação. Vou desenhar aqui um quadrado, de lado qualquer. E uma diagonal. Pra gente resumir aqui o que a gente viu hoje, tá? Então, eu tenho aqui a minha diagonal, D, e aqui os meus lados, L, L. Na atividade 15, nós relacionamos o tamanho da diagonal com o lado, tá? E aí, nós determinamos, lá na atividade 15, que a diagonal é o lado vezes a raiz de 2. E até voltamos na atividade anterior para confirmar se isso daí é verdade, tá? Agora, eu tenho um outro detalhe importante. Todos os ângulos internos de um quadrado têm 90 graus. Aqui vai ter a metade, 45, e aqui 45. As razões trigonométricas, que são esse nosso tema do vídeo de hoje, tá? Já que esses exercícios foram só uma introdução, o nosso tema mesmo são as razões trigonométricas. As razões trigonométricas são as seguintes: elas são seno, cosseno e tangente. Como são razões, são divisões que relacionam os lados. Então, vamos começar pelo seno, tá? O seno de qualquer ângulo, então, vou chamar de alfa, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Dessa forma, então, eu consigo determinar aqui o seno do ângulo de 45 graus. Seno de 45 é igual. Quem está oposto ao ângulo de 45? Então, ó, não importa qual ângulo você pegar. Se você pegar esse, o oposto vai estar o L. Se você pegar esse, o oposto vai estar o L. Então, cateto oposto ao ângulo de 45 é o lado L. E embaixo eu tenho que pôr a hipotenusa. A hipotenusa é o D. E eu descobri aqui, ó, que o D é L raiz de 2. Então, eu vou colocar aqui, L raiz de 2. Aí, simplificando, então, dividindo por L em cima e embaixo, L por L vai dar 1. L raiz de 2 dividido por L vai dar raiz de 2. Tem que lembrar que não pode ficar raiz embaixo, então, eu vou racionalizar. Aí, eu tenho 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, isso é muito importante, porque isso nós vamos usar muito.
O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos guardar esse detalhe aí, tá? Agora, eu vou para outra razão trigonométrica, o cosseno de um ângulo qualquer. Cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é cateto adjacente? Cateto adjacente é o cateto que está colado no ângulo. E a hipotenusa é o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, vamos fazer do 45. Então, aqui eu tenho cosseno de 45 é igual. Olha o ângulo de 45, veja qual é o cateto que está coladinho nele, que a gente chama de cateto adjacente, então é o L. E embaixo você põe a hipotenusa. Hipotenusa aqui que é a diagonal, que a gente já sabe, porque nós já descobrimos que ela é L raiz de 2. L raiz de 2. Simplificando, L por L vai dar 1. L raiz de 2 por L vai dar raiz de 2. A raiz não pode ficar embaixo. Então, vai dar raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Então, chegamos no mesmo valor aqui, ó. Significa, então, que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então, chegamos ao mesmo valor aqui, ó, tá? O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente chega à conclusão que seno de 45 e cosseno de 45 são exatamente o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Tá faltando uma coisa só, a tangente de 45. Então, agora nós vamos fazer a tangente. A tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se eu quiser fazer a tangente de 45, eu tenho que dividir o cateto oposto ao ângulo de 45, que eu já havia usado aqui, ó, o cateto oposto aqui era o L, pelo cateto adjacente, que eu já havia usado aqui, também é L. Então, significa que a tangente de 45 é 1. E esses valores não vão mudar em hipótese alguma. Então, é isso que nós temos a partir daquele quadrado. Nós descobrimos o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. E esses valores são valores que a gente precisa guardar, tá? É isso. E agora nós vamos pensar parecido com o que a gente fez para o quadrado, só que para o triângulo. Bem, então, aqui eu coloquei um triângulo equilátero, que o lado é L, como a gente viu numa das atividades anteriores, e a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, vou anotar aqui essas medidas. Lado L, altura L raiz de 3 sobre 2. Esse lado aqui, se eu considerar só o triângulo retângulo, considerando só o triângulo retângulo, esse lado aqui é metade de L, então, ele é L sobre 2. Bem, tem um outro detalhe importante. No triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60 graus. No entanto, como eu dividi esse ângulo aqui ao meio, porque no triângulo equilátero a altura coincide com a bissetriz e coincide com a mediana, então, ela divide o lado ao meio, ela incide no lado oposto ao vértice com um ângulo de 90 graus, e ela divide o ângulo ao meio, porque ela é uma bissetriz. Então, aqui eu tenho 30 graus. Então, nós vamos usar esse triângulo aqui, ó, vou separar ele, pra gente fazer a mesma coisa que nós fizemos com o quadrado. Só que agora eu vou fazer as razões para 30 graus e vou fazer as razões para 60 graus, usando as mesmas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, vamos focar só em metade desse triângulo equilátero. Começando pelo ângulo de 30 graus, tá? Então, se eu quero saber o seno de 30 graus, eu tenho que dividir o cateto oposto a ele, a esse ângulo, pela hipotenusa.
Então, eu olho aqui e vejo quem tá oposto, quem é o cateto que está oposto ao ângulo de 30? L sobre 2. Então, vem aqui e coloco. Esse é o cateto oposto. Aí, quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, é o maior dos três lados, que é esse aqui, é o L. Então, vou fazer essa divisão. É uma divisão contendo frações, né? Não tem nada embaixo do L, eu coloco 1. Copia a de cima, inverte a de baixo e multiplica. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Portanto, o seno de 30 é meio. Tá resolvido. Agora, nós vamos para o cosseno de 30. Para determinar o cosseno de um ângulo agudo, nós vamos fazer cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar. Quem é o cateto adjacente ao ângulo de 30? L raiz de 3 sobre 2. Então, coloca aqui em cima. L raiz de 3 sobre 2. Embaixo vai a hipotenusa, que é L. Como é uma divisão de frações, a gente precisa pôr o denominador, não tem nada, coloca 1. Copia a de cima, inverte a de baixo e multiplica. Então, vai ficar assim, vou fazer aí embaixo. L raiz de 3 sobre 2 vezes, então, inverte essa daqui. 1 sobre L. Tem L em cima, tem L embaixo, cancela. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, agora, nós determinamos o cosseno do ângulo de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. Só falta a tangente. Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 30 será igual. Cateto oposto a 30, L sobre raiz de 2, L sobre 2. Cateto oposto, aqui o 30, oposto a ele, L sobre 2. Agora, o cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Copia de cima e multiplica pela de baixo invertida. Então, vai ficar 2 sobre L raiz de 3. Bom, tem L em cima e embaixo, tem 2 em cima e embaixo. Em cima não sobrou nada, a gente coloca o 1. Embaixo sobrou a raiz de 3. Só que a raiz não pode ficar embaixo, então, racionaliza multiplicando pela própria raiz em cima e embaixo. 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Portanto, a tangente de 30 tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, nós achamos o seno de 30, o cosseno de 30 e agora a tangente de 30. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para o ângulo de 60. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para o ângulo de 60. Então, eu preciso considerar as razões. Então, ó, agora o ângulo a ser trabalhado é o ângulo de 60 graus. Nós vamos começar pelo seno de 60. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, eu preciso focar nesse ângulo aqui, ó, no ângulo de 60. Então, quem está oposto ao ângulo de 60? L raiz de 3 sobre 2. Vem aqui e coloca L raiz de 3 sobre 2. Aí, quem é a hipotenusa? O L. Como é uma divisão contendo frações, tem que colocar o 1 embaixo. Copia a de cima, inverte a de baixo e multiplica. Tem L em cima, tem L embaixo, cancela o L, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Esse daqui, então, é o seno de 60. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para determinar o cosseno. Só que lembrando que a razão que determina o cosseno é o cateto adjacente, ou seja, aquele que tá coladinho e aí divide pela hipotenusa. Então, cateto adjacente ao ângulo de 60, L sobre 2. E a hipotenusa, a gente já viu que é L, embaixo dela não tem nada, coloca 1. Copia de cima, inverte a de baixo e multiplica, tem L em cima, tem L embaixo, cancela, vai dar meio. Então, aqui o cosseno de 60 é igual a meio. E o último, tangente de 60 graus, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
Olha o ângulo de 60. Quem tá oposto? L raiz de 3 sobre 2. Divide pelo adjacente, que é L sobre 2. Aí, aqui já dá pra fazer o seguinte, como os denominadores são iguais, a gente pode cancelar, tá? Denominadores iguais, então vai ficar L raiz de 3 sobre L. Tem L em cima, tem L embaixo, cancela também. Então, só sobrou a raiz de 3. Tá em cima, tá perfeito. Tangente de 60, então, é igual a raiz de 3. E por último, nós temos, então, um resumo. Resumo de tudo isso que a gente fez, tá? Então, determinamos o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Essa tabelinha aí resume o nosso trabalho aí de todos esses slides. É isso.